Você já se perguntou como são os anjos de verdade? A imagem popular que temos desses seres celestiais foi moldada ao longo dos séculos, mas será que ela reflete o que a Bíblia realmente diz? Esqueça aquelas imagens de anjos com asas brancas, rostos serenos e auréolas douradas. Hoje vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras Sagradas para revelar as surpreendentes e muitas vezes chocantes descrições sobre a verdadeira aparência dos anjos. Prepare-se para uma jornada que pode transformar completamente a sua percepção desses mensageiros divinos. Esses seres, que muitas vezes são associados à paz e à serenidade, possuem características que desafiam a nossa compreensão e mostram o poder e a complexidade do mundo espiritual. As revelações que vamos compartilhar são de tirar o fôlego e talvez possam até causar um certo desconforto, mas é exatamente isso que torna o estudo dos anjos tão fascinante. Vamos descobrir juntos como os anjos foram representados ao longo da história bíblica e o que esses detalhes podem nos ensinar sobre o propósito e a natureza desses seres celestiais. A ideia popular de anjos como seres humanos com asas vem sendo perpetuada ao longo dos séculos através da arte, da cultura popular e das tradições religiosas. Essas representações que vemos em pinturas renascentistas, esculturas e até mesmo em filmes, criaram uma imagem padrão dos anjos como figuras gentis, serenas e protetoras com asas majestosas e auréolas brilhantes. No entanto, essa visão idealizada é, na verdade, uma construção cultural que se afastou significativamente das descrições bíblicas originais. Vamos começar a nossa jornada voltando no tempo, ao Antigo Testamento, onde encontramos as primeiras descrições dos anjos. Essas passagens nos mostram uma imagem bem diferente daquelas a que estamos acostumados. O profeta Isaías, em sua visão celestial registrada no capítulo 6 do seu livro, nos apresenta os serafins. Esses seres são descritos como tendo 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Mas por que os serafins cobrem o rosto e os pés? A resposta pode estar ligada à reverência que eles demonstram diante da presença divina. Eles estão constantemente proclamando a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão de Isaías é uma das mais intensas e impactantes do Antigo Testamento e nos desafia a reconsiderar a imagem dos anjos como meros mensageiros tranquilos e delicados. Os serafins, ao cobrir o rosto e os pés, indicam um profundo senso de reverência e humildade diante da glória e santidade de Deus. Esse gesto pode ser interpretado como um reconhecimento da santidade infinita de Deus, que está além de qualquer comparação, até mesmo dos seres mais elevados da criação celestial. A postura dos serafins com 2 asas dedicadas ao voo indica sua prontidão e capacidade para servir a Deus a qualquer momento, movendo-se rapidamente para cumprir sua vontade. Se avançarmos para o livro de Ezequiel no capítulo 1, nos deparamos com uma descrição ainda mais extraordinária e para muitos perturbadora. Os querubins, como descritos por Ezequiel, são seres com 4 faces: a de um homem, a de um leão, a de um boi e a de uma águia. Eles têm 4 asas, e seus corpos estão cobertos de olhos, o que simboliza a vigilância e a onisciência. Imagine a cena: um ser com múltiplas faces, olhos por todo o corpo, e a capacidade de se mover em todas as direções sem virar a cabeça. Essa descrição é tão rica em simbolismo que muitos estudiosos acreditam que cada face representa um aspecto diferente da criação e do caráter de Deus. Mas o que isso nos diz sobre a aparência dos anjos? Claramente, os anjos, segundo a visão de Ezequiel, são muito mais complexos e impressionantes do que as imagens angelicais tradicionais. Os querubins desempenham um papel crucial como guardiões da santidade de Deus. Suas 4 faces não são apenas símbolos de diferentes aspectos da criação, mas também podem ser vistas como representações da plenitude e da totalidade da criação sob a proteção e a vigilância divina. A face humana representa a inteligência e a racionalidade, destacando a conexão entre o divino e a humanidade. O leão, símbolo de poder e realeza, enfatiza a justiça e a autoridade divinas. O boi, com sua força e paciência, representa a servidão e a perseverança, enquanto a águia, com sua visão penetrante e capacidade de voar alto, simboliza a transcendência e a visão profética. Além disso, os corpos dos querubins cobertos de olhos indicam que nada escapa à percepção divina. Esses olhos simbolizam a onisciência de Deus, que vê todas as coisas, em todos os lugares, a todo momento. Isso também nos mostra que os anjos, como servos de Deus, são dotados de uma percepção extraordinária, capazes de ver além das limitações humanas, percebendo tanto o presente quanto o futuro com uma clareza incomparável.
A multiplicidade de olhos sugere que os anjos são guardiões atentos, sempre vigilantes, prontos para intervir conforme a vontade divina. Outro exemplo intrigante vem do livro de Daniel. No capítulo 10, Daniel tem uma visão de um anjo que, embora descrito com uma aparência quase humana, emite uma presença aterrorizante. Este anjo tem um rosto que brilha como um relâmpago, olhos como tochas de fogo, e uma voz que ressoa como o som de uma multidão. Essa descrição nos apresenta um ser que, apesar de ter uma forma humana, exibe características que claramente indicam seu poder e sua natureza divina. Essa visão nos lembra que os anjos não são apenas mensageiros divinos, mas também poderosos guerreiros espirituais, dotados de uma força e autoridade que vão muito além do que podemos imaginar. Essa aparição do anjo a Daniel é um dos muitos exemplos bíblicos que destacam o poder e a majestade dos anjos. O brilho de seu rosto como relâmpago simboliza a pureza e o poder avassalador da presença divina. Os olhos como tochas de fogo indicam a habilidade de discernir a verdade, revelando a natureza penetrante da justiça divina. A voz, que ressoa como o som de uma multidão, enfatiza a autoridade e a gravidade das palavras pronunciadas por esses seres celestiais, que carregam a mensagem de Deus. Ao longo dos séculos, a arte e a cultura podem ter suavizado a imagem dos anjos, mas as Escrituras nos oferecem um vislumbre de sua verdadeira natureza. Eles são seres extraordinários que refletem a majestade e o mistério do mundo espiritual. Essas passagens do Antigo Testamento nos convidam a expandir nossa compreensão sobre os anjos, reconhecendo que eles são muito mais do que simples figuras celestiais com asas. Eles são manifestações do poder e da glória de Deus, cujas aparências desafiam nossa compreensão e evocam tanto admiração quanto temor. Em Ezequiel 1, a descrição dos anjos se apresenta como uma das mais profundas e intrigantes passagens sobre anjos em toda a Bíblia. Estes seres são retratados com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, cada uma carregando um simbolismo rico e multifacetado. Mas além dessas características, existem outras camadas de significado e mistério que tornam a figura dos querubins ainda mais fascinante. Vamos aprofundar um pouco mais na face do homem. Além de representar a inteligência e a racionalidade, essa face também pode simbolizar a conexão íntima que os anjos têm com a humanidade. Eles são, em muitos sentidos, os intermediários entre Deus e o homem, aqueles que comunicam a vontade divina e oferecem proteção aos seres humanos. A face humana nos querubins pode sugerir que eles não são apenas observadores distantes, mas estão profundamente envolvidos nos assuntos humanos, compreendendo nossas fraquezas, lutas e necessidades. Isso faz dos querubins não apenas guardiões do sagrado, mas também emissários que entendem a condição humana e a levam diante de Deus com uma compreensão que ressoa com a nossa própria. Passando à face do leão, devemos considerar o leão não apenas como um símbolo de força e realeza, mas também como um ícone de justiça divina. O leão, conhecido como o rei dos animais, impõe respeito e temor, o que pode ser visto como uma representação do poder justo de Deus que os querubins carregam. A justiça de Deus é infalível, e os querubins com essa face podem ser vistos como executores dessa justiça, prontos para proteger o que é santo e punir o mal. Esse aspecto de justiça não é apenas terrível, mas também é um conforto para aqueles que confiam na proteção divina, sabendo que esses poderosos anjos estão sempre vigilantes. A face do boi, além de simbolizar servidão e força, pode também ser vista como uma referência à perseverança e à continuidade. O boi, que labuta incessantemente nos campos, reflete a constância do serviço dos anjos. Eles são incansáveis em seu dever, mantendo-se firmes e inabaláveis na execução das ordens divinas. Mas mais do que isso, o boi pode simbolizar a fertilidade e a provisão. No antigo Israel, o boi era vital para a agricultura e, por conseguinte, para a sobrevivência do povo. Assim, os querubins, ao incorporarem essa face, podem também representar a maneira pela qual Deus, através de seus anjos, sustenta e provê para toda a criação, garantindo que a ordem e a vida continuem prosperando. A face da águia nos oferece uma perspectiva mais elevada e transcendental. A águia, com sua capacidade de voar alto e enxergar longe, simboliza a visão profética e a sabedoria superior. Mas além disso, a águia é um símbolo de renovação. Existe uma crença antiga de que as águias, ao envelhecerem, voam para o sol, queimando suas penas velhas, e depois mergulham em águas profundas para emergir rejuvenescidas. Isso pode simbolizar a natureza transformadora dos anjos, que não apenas executam a vontade de Deus, mas também participam ativamente na renovação da criação. Eles são agentes de mudança, que podem destruir o velho e trazer à luz o novo, sempre alinhados com os desígnios divinos.
Finalmente, devemos voltar à imagem dos corpos dos querubins cobertos de olhos. Esses olhos são um testemunho da presença totalizante de Deus. Mas mais do que apenas simbolizar vigilância e onisciência, eles também podem ser vistos como representações da sabedoria acumulada. Os olhos simbolizam conhecimento, visão e clareza. No contexto dos querubins, esses olhos podem sugerir que eles possuem uma compreensão tão profunda e abrangente do cosmos que nenhuma parte da criação está além do seu alcance. Cada olho poderia ser visto como um portal para diferentes dimensões de conhecimento, permitindo que os querubins compreendam e interajam com as realidades físicas e espirituais de maneira que nós, seres humanos, não conseguimos nem começar a imaginar. Esses olhos também reforçam a ideia de que os querubins, e por extensão os anjos, não são seres estáticos. Eles estão em constante interação com o mundo ao seu redor, absorvendo informações, percebendo mudanças e respondendo a elas de acordo com a vontade de Deus. Esse dinamismo faz dos anjos seres profundamente engajados no plano divino, não apenas como observadores, mas como participantes ativos na execução dos mistérios do universo. Ao explorar essas descrições e simbolismos, fica claro que os querubins são muito mais do que simples figuras decorativas no céu. Eles são seres de imenso poder, sabedoria e responsabilidade, que operam em múltiplas dimensões da realidade, servindo a um propósito divino que muitas vezes está além da nossa compreensão. Essa visão ampliada nos convida a rever nossos conceitos e a reconhecer a profundidade e a complexidade que envolvem a verdadeira natureza dos anjos, conforme revelada nas Escrituras Sagradas. Outra revelação crucial nas Escrituras é que nem todos os anjos têm a mesma aparência ou função, o que nos leva a compreender a diversidade desses seres celestiais em um nível mais profundo. Essa diversidade é evidenciada em várias passagens bíblicas, começando com a descrição do anjo em Daniel 10. Este anjo, que se apresenta a Daniel, possui uma aparência quase humana, mas com características tão impressionantes que sua presença é ao mesmo tempo aterrorizante e majestosa. Seu rosto é descrito como brilhando como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e sua voz como o som de uma multidão. Cada detalhe dessa descrição carrega um simbolismo poderoso. O rosto reluzente como um relâmpago representa a pureza e o poder divino. Os olhos como tochas de fogo indicam uma visão penetrante, capaz de discernir a verdade em meio às trevas. E a voz que ecoa como uma multidão sugere autoridade e o impacto profundo de suas palavras. Essa visão é tão intensa que Daniel fica completamente sem forças, mostrando que a presença de tais anjos não é apenas espiritual, mas também fisicamente avassaladora. A descrição desse anjo em Daniel 10 nos leva a considerar que alguns anjos são criados com uma missão específica que exige uma aparência que não só reflete, mas também impõe o poder e a glória de Deus. Estes não são apenas mensageiros, mas agentes de transformação, de revelação e às vezes de julgamento. Em contraste, consideremos os anjos que aparecem para Abraão em Gênesis 18. Aqui, os anjos são descritos de forma tão comum e humana que são inicialmente confundidos com simples viajantes. Abraão, sem perceber que estava na presença de seres celestiais, os acolhe em sua casa, oferecendo-lhes hospitalidade. É apenas durante a conversa que se revela a verdadeira identidade desses visitantes. A aparência discreta desses anjos nos faz refletir sobre a função que desempenham, a de portadores de mensagens divinas em situações cotidianas, sem a necessidade de chamar a atenção com manifestações sobrenaturais impressionantes. Isso nos ensina que nem sempre o sagrado se manifesta de forma espetacular. Às vezes, ele está presente nas ações mais simples e humanas. A escolha de Deus em manifestar seus anjos de formas tão variadas nos fala diretamente sobre a multifacetada natureza da criação divina. A aparência dos anjos parece ser intrinsecamente ligada à sua função. Anjos como o de Daniel são enviados em momentos de grande revelação ou crise, onde sua presença deve impactar profundamente aqueles que os encontram. Já os anjos que visitam Abraão são mensageiros em uma missão mais pacífica, quase doméstica, onde sua aparência comum facilita o cumprimento de sua tarefa sem causar pânico ou distração desnecessária. Além disso, essa variação na aparência dos anjos nos ensina algo sobre a adaptabilidade e o propósito específico com que foram criados. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, somos lembrados de que muitos, sem saber, já hospedaram anjos, o que reforça a ideia de que a função dos anjos pode exigir que eles se apresentem de maneiras que não são imediatamente reconhecíveis como celestiais.
Isso adiciona uma camada de mistério e humildade ao papel dos anjos, mostrando que eles podem operar em nossa realidade de maneiras que estão além do nosso entendimento, mas sempre com um propósito definido e alinhado com a vontade de Deus. É fascinante considerar que essas descrições nos mostram que a presença angelical pode ser tanto terrível quanto comum, dependendo da missão em questão. Um anjo pode ser um ser de luz ofuscante, inspirando temor e reverência, ou pode ser um simples viajante que passa despercebido em meio à multidão. Essa diversidade de formas e funções revela a riqueza e a profundidade do reino espiritual, onde cada ser cumpre um propósito específico, com uma aparência que se adapta perfeitamente às necessidades do momento. Portanto, ao refletirmos sobre essas variações, percebemos que os anjos são verdadeiros instrumentos de Deus, cujas aparências não são fixas, mas sim fluídas e moldáveis de acordo com as exigências de suas missões. Eles podem ser tanto portadores de paz quanto guerreiros divinos, se manifestando de maneiras que transcendem nossa compreensão humana e nos lembram da vasta e incompreensível sabedoria de Deus em sua criação. No Novo Testamento, o mistério e a majestade que envolvem a aparência dos anjos continuam a se manifestar, embora de uma maneira que se ajusta ao novo contexto da revelação divina. Um dos encontros mais icônicos é o de Gabriel com Maria, uma jovem em Nazaré, anunciando o nascimento de Jesus. Gabriel é descrito como tendo a aparência de um homem, mas sua presença é tão poderosa que causa temor em Maria. Isso nos faz refletir sobre como a aparência dos anjos, embora possa parecer simples e até humana, carrega um peso espiritual tão grande que transcende a mera forma física. Gabriel, como mensageiro que traz a notícia mais importante da história da humanidade, não precisa de uma aparência intimidante ou sobrenatural para causar impacto. Em vez disso, sua presença, combinada com a mensagem que ele traz, é o que realmente comunica o poder divino. Isso nos ensina que no Novo Testamento a ênfase não está tanto na aparência exterior dos anjos, mas no conteúdo e no significado da mensagem que eles trazem. A glória de Gabriel, seu brilho e sua majestade são sutis, mas ainda assim são reconhecidos imediatamente por Maria, mostrando que o poder dos anjos não reside apenas na forma, mas na missão que eles cumprem. Ainda no Novo Testamento, outra aparição angelical significativa ocorre durante o nascimento de Jesus, quando um anjo do Senhor aparece aos pastores nos campos. Aqui, o anjo é acompanhado por uma grande multidão do exército celestial, todos louvando a Deus. O anjo inicial é descrito como envolto em uma grande luz que resplandece ao redor dos pastores, causando grande temor. Este evento é particularmente interessante porque, apesar do cenário simples dos pastores no campo, a aparição do anjo é marcada por uma luz celestial que os envolve, destacando novamente que a presença dos anjos no Novo Testamento é frequentemente acompanhada de sinais de glória divina. O brilho que acompanha os anjos, frequentemente descrito como uma luz intensa ou resplendor, é um elemento que continua a aparecer nas descrições do Novo Testamento. Este resplendor não é apenas uma característica física, mas uma manifestação da santidade e da pureza que os anjos carregam consigo. A luz é um símbolo recorrente de Deus na Bíblia, e a associação dos anjos com essa luz indica que eles são portadores diretos da glória divina. Eles não são apenas mensageiros, mas refletem a presença de Deus, e isso se manifesta de maneira visual como uma luz que transcende a luz natural, algo que provoca temor e admiração em todos que a testemunham. Outro exemplo marcante é a aparição de anjos após a ressurreição de Jesus. No túmulo vazio, Maria Madalena e outras mulheres encontram dois anjos sentados, vestidos de branco, que lhes anunciam que Jesus ressuscitou. Essa cena é poderosa por várias razões. Primeiro, a aparência dos anjos é simples, com roupas brancas, o que simboliza pureza e vitória sobre a morte. Segundo, a maneira como eles são descritos, sentados e em paz, contrasta com a grandeza de sua mensagem. Eles não precisaram de uma aparência imponente para transmitir a maior notícia de todas, a ressurreição de Cristo. O fato de estarem vestidos de branco é altamente simbólico. O branco, na tradição bíblica, representa a pureza, justiça e a glória de Deus. A simplicidade da aparência dos anjos no túmulo, combinada com a profundidade do evento que eles testemunham, nos mostra que a verdadeira natureza dos anjos vai além do que os olhos podem ver. Sua presença ali não é para causar temor, mas para confortar e anunciar uma nova era de esperança e vida eterna. Mesmo sem uma aparência assustadora ou impressionante, a glória dos anjos se manifesta na serenidade e na autoridade de suas palavras. Avançando para o livro de Atos, vemos a aparição de anjos desempenhando papéis cruciais em eventos-chave, como na libertação dos apóstolos da prisão. Em Atos 5, um anjo do Senhor abre as portas da prisão e conduz os apóstolos para fora,
dizendo-lhes para continuarem a pregar no templo. Novamente, o foco não está na aparência do anjo, mas na ação que ele realiza. O poder do anjo é evidenciado pela autoridade com que ele realiza o ato de libertação, sem necessidade de exibir uma forma física grandiosa. Isso destaca um tema recorrente no Novo Testamento. Os anjos, embora possuam uma glória própria, a subordinam ao cumprimento da vontade de Deus, sem buscar atenção para si mesmos. Outro evento notável envolvendo anjos é o encontro de Pedro com um anjo enquanto está preso, descrito em Atos 12. Aqui o anjo acorda Pedro, que estava dormindo entre dois soldados, e guia-o para fora da prisão, passando despercebido pelos guardas. Pedro inicialmente pensa que está sonhando ou vendo uma visão, o que demonstra a naturalidade com que o anjo opera, de maneira tão silenciosa e eficiente que até mesmo o apóstolo, em sua confusão, não percebe a grandiosidade do evento. O anjo mais uma vez se concentra na missão, operando no plano físico de forma sobrenatural, mas sem necessidade de uma manifestação grandiosa ou aterrorizante. Esses exemplos reforçam que no Novo Testamento, os anjos são seres impressionantes, não tanto por sua aparência externa, mas pela autoridade e poder com que cumprem as ordens divinas. Sua verdadeira natureza, então, é vista através das ações que realizam e das mensagens que transmitem, mais do que nas manifestações visuais que podem ser descritas. Na visão de João em Apocalipse, no entanto, vemos um retorno à descrição grandiosa dos anjos, onde eles aparecem em um contexto apocalíptico, com trombetas e poderes que afetam a terra e o céu. Os anjos aqui são retratados como guerreiros e mensageiros do julgamento final, com uma presença que mais uma vez evoca o temor e a reverência. O anjo que João vê no capítulo 10, por exemplo, é descrito como um ser poderoso, com um rosto como o sol e pernas como colunas de fogo, segurando um pequeno livro aberto. Essa descrição combina os elementos de glória divina com a função específica de cada anjo na revelação final dos propósitos de Deus. Esse retorno às descrições detalhadas em Apocalipse pode ser entendido como uma culminação da revelação sobre os anjos. Eles começam no Novo Testamento como figuras mais sutis e mensageiros discretos, mas à medida que a narrativa se aproxima do fim dos tempos, os anjos reassumem suas formas mais poderosas e impressionantes. Isso reflete a seriedade e a magnitude dos eventos que estão por vir, onde a função dos anjos é crucial para o desenrolar do plano divino. Os anjos do Apocalipse, com sua aparência grandiosa e poder destrutivo, nos mostram uma faceta diferente desses seres celestiais, mais alinhada com a justiça e o julgamento. Eles são descritos como seres que atuam no fim dos tempos, trazendo consigo tanto a ira divina quanto a redenção, dependendo da situação. Essas descrições nos lembram que os anjos têm um papel vital no cumprimento dos desígnios de Deus, não apenas como mensageiros de boas novas, mas também como agentes do julgamento divino. Além dessas aparições e papéis poderosos dos anjos no Novo Testamento, há outras interações mais sutis, mas igualmente significativas, que revelam aspectos únicos da natureza angelical. Por exemplo, em Lucas 22, no jardim do Getsêmani, um anjo aparece para fortalecer Jesus durante sua agonia. A presença desse anjo é quase silenciosa, mas profundamente importante, mostrando que os anjos também servem como consoladores e apoiadores nos momentos mais difíceis da vida. Isso adiciona uma dimensão de ternura e compaixão ao entendimento dos anjos, revelando que eles não são apenas guerreiros e mensageiros, mas também cuidadores espirituais. Outro exemplo interessante é encontrado em Mateus 18:10, onde Jesus menciona que as crianças têm anjos que sempre veem a face de Deus. Essa passagem sugere a existência de anjos guardiões, designados para proteger e guiar os seres humanos, especialmente os mais vulneráveis. A ideia de anjos guardiões é reconfortante e destaca a constante proteção divina que nos cerca, mesmo que invisível. Esses anjos guardiões são uma expressão do amor e cuidado de Deus, manifestados através de seus mensageiros celestiais. Em Hebreus 1:14, os anjos são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso reforça a ideia de que os anjos têm um papel contínuo e ativo na vida dos crentes, servindo como instrumentos de Deus para proteger, guiar e apoiar os fiéis em sua jornada espiritual. Esse serviço angelical é uma demonstração do compromisso de Deus em cuidar de sua criação, utilizando seus anjos como agentes de seu amor e proteção. Outro aspecto fascinante da aparência e função dos anjos está relacionado às visões apocalípticas encontradas em Apocalipse. Em várias passagens, como em Apocalipse 7:1-3, vemos anjos desempenhando papéis de controle sobre os elementos da natureza, como o vento e o mar.
Esses anjos são descritos como tendo poder sobre forças cósmicas, indicando que a autoridade deles se estende além do mundo espiritual, afetando diretamente o mundo físico. Isso nos dá uma visão ampliada do papel dos anjos, mostrando que eles não são apenas mensageiros, mas também agentes de Deus com poder para influenciar e dirigir as forças da criação. Os anjos também são vistos como participantes ativos no processo de adoração celestial. Em Apocalipse 5, 11 e 12, uma grande multidão de anjos ao redor do trono de Deus canta louvores ao Cordeiro, proclamando sua dignidade de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa imagem de anjos em adoração constante a Deus sublinha sua santidade e sua devoção eterna ao Criador. Ao participar da adoração celestial, os anjos exemplificam o papel de adoradores perfeitos, dedicados completamente à glorificação de Deus. Finalmente, devemos considerar as aparições angélicas em momentos de revelação e instrução, como visto em Apocalipse 1:1, onde Jesus envia seu anjo para mostrar a João as coisas que em breve aconteceriam. Esse papel de anjos como reveladores dos planos divinos continua a demonstrar sua função essencial na comunicação entre Deus e a humanidade. Eles não apenas entregam mensagens, mas também ajudam a explicar e a interpretar as visões e os mistérios do reino de Deus. Em resumo, o Novo Testamento nos oferece uma visão dos anjos que é ao mesmo tempo misteriosa e profundamente significativa. Embora suas aparências possam variar de simples a majestosas, a verdadeira essência dos anjos é revelada através de suas ações e da glória divina que eles carregam consigo. Sejam eles mensageiros da ressurreição, libertadores dos apóstolos ou arautos do Apocalipse, os anjos no Novo Testamento continuam a ser seres que desafiam a compreensão humana, operando sempre em perfeita harmonia com a vontade de Deus. A verdadeira aparência dos anjos, como revelada na Bíblia, vai muito além do que estamos acostumados a imaginar. Eles não são apenas os seres celestiais que vemos em pinturas ou esculturas, com asas brancas e rostos serenos. Na verdade, eles são seres de uma complexidade e poder que transcendem nossa compreensão humana. Desde os querubins com suas múltiplas faces até os serafins que proclamam a santidade de Deus, e os mensageiros que aparecem com uma luz resplandecente ou com uma presença que causa temor. Os anjos bíblicos desafiam nossas concepções simplistas e nos convidam a explorar a riqueza do mundo espiritual. Essas descrições nos levam a pensar de forma mais profunda sobre a natureza do divino. Os anjos são mais do que apenas emissários de Deus, eles são manifestações do seu poder, santidade e mistério. Eles operam como guardiões, mensageiros, guerreiros e agentes de mudança, sempre cumprindo os desígnios divinos com uma precisão que reflete a perfeição do Criador. Quando consideramos os relatos bíblicos, percebemos que a presença dos anjos é um lembrete constante da grandeza e da santidade de Deus, que escolhe se revelar à humanidade de maneiras que provocam reverência e admiração. Portanto, da próxima vez que você pensar em um anjo, lembre-se dessas revelações surpreendentes. Imagine-os não apenas como figuras serenas e celestiais, mas como seres imponentes e enigmáticos, dotados de uma glória que reflete diretamente a majestade divina. Afinal, os anjos são muito mais do que simples figuras com asas. Eles são manifestações poderosas do poder e da santidade de Deus. Eles nos lembram que o mundo espiritual é vasto e cheio de mistérios, e que a glória de Deus se manifesta de maneiras que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Ao refletirmos sobre a verdadeira natureza dos anjos, somos convidados a aprofundar nosso entendimento do divino e a reconhecer a infinita sabedoria e poder do Criador, que opera através desses seres celestiais para realizar seus propósitos na terra e nos céus. Gostou desse conteúdo? Se essas revelações sobre a verdadeira aparência dos anjos e os mistérios da Bíblia te impactaram, não deixe de mostrar o seu apoio. Clique em curtir para que mais pessoas possam descobrir essas verdades surpreendentes. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Quem sabe quantos outros podem se beneficiar dessa nova perspectiva sobre os seres celestiais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhuma das nossas próximas revelações e ensinamentos profundos sobre os mistérios da Bíblia. Ative o sino de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Estamos apenas começando essa jornada fascinante através das Escrituras, e há muito mais por vir. Até o próximo vídeo, e que Deus continue iluminando seu caminho com sabedoria e compreensão.